Esse vídeo é para você que está lutando com a ansiedade ou que sente o seu coração muito angustiado. Eu vou mostrar para você na palavra de Deus que existe uma relação muito forte entre a ansiedade e a oração. Eu vou contar para vocês como eu já venci muitas vezes na minha vida a ansiedade e a angústia com a oração. Mas aqui é muito importante que você fique até o fim, porque tudo que vai ser falado aqui pode te ajudar muito, porque já me ajudou muito e já ajudou muita gente, e pode até mudar a sua vida, porque a gente vai falar da palavra de Deus, e a palavra de Deus muda vidas. Então segura aí até o fim. Eu vou ler para vocês um texto que ele já é muito conhecido, e logo depois eu vou mostrar para vocês como que eu apliquei tudo isso na minha vida, na luta contra a ansiedade e a angústia. O texto está lá em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, e diz assim: Não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, versos 6 e 7. Bom, então vamos destacar alguns pontos importantes aqui. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo está falando de um sentimento muito comum. Ele está falando da ansiedade. Isso é muito comum nos dias atuais. Alguns tratam algumas doenças emocionais como as doenças do século XXI. E geralmente eles estão se referindo à ansiedade e à depressão. E se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque provavelmente você está lutando com isso. Em segundo lugar, o apóstolo também fala de uma paz que pode ser derramada por Deus no seu coração e que é capaz de te acalmar, que é capaz de mudar a sua condição, de te livrar da sua ansiedade. Ele chama isso de paz que excede todo entendimento. É a paz que Deus derrama no nosso coração. E em terceiro lugar, ele fala de uma coisa relacionando essas duas coisas. Ele fala da oração. Então nós aprendemos aqui que a oração ela tem o poder de te acalmar, o poder de mudar a sua situação. A gente está aprendendo no texto que Deus ele tem esse poder de acalmar de maneira muito eficaz, muito efetiva um coração aflito. Talvez como o seu se encontra hoje. Mas o que eu acho importante a gente destacar aqui sobre essa oração é que tem um tipo específico de oração que se você fizer, que se você começar a praticar, isso vai mudar totalmente a forma com que você se relaciona com Deus e a forma que você trata e enxerga a sua dor. E isso é muito importante. E sempre que eu falo sobre isso, sobre essa oração, eu gosto de usar o exemplo de Ana. Ana, ela foi a mãe do profeta Samuel, um grande homem de Deus na Bíblia. Só que nem sempre foi assim. No começo da história, Ana era estéril e ela sofria muito por causa disso. E eu quero pedir para você ler essa história. Está lá no capítulo 1 de 1 Samuel. É muito importante que você leia, porque vai ser muito inspirador para você. Eu não vou ler aqui para não estender muito o nosso vídeo. Ana, um dia, ela chega no templo e se coloca diante de Deus para orar. E a Bíblia diz que o coração dela estava muito amargurado, que ela sofria muito e que ela chorava muito. E ela se coloca diante de Deus e começa a orar. Só que nenhuma palavra saía da boca dela. Ela não conseguia nem mesmo pronunciar palavras. E tinha um sacerdote que estava observando ela. E ele achou que aquela mulher estava embriagada. E ele vai lá e repreende Ana. E Ana responde para ele: Senhor, eu não estou embriagada não. É porque a minha aflição é muito grande. Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Porque grande é a minha dor, grande é a minha aflição. E é sobre esse tipo de oração que eu quero falar com você hoje. A oração de um coração angustiado. A oração de uma mulher que não conseguiu nem pronunciar palavras, mas uma mulher que decidiu chegar diante de Deus e pegar toda a sua angústia, toda a dor do seu coração e entregar para Deus. A gente está falando de uma oração que realizou um grande milagre, porque Deus ouviu aquela oração e depois disso, Ana engravidou. Ela era estéril e Ana engravidou. Foi uma oração que realizou um grande milagre, mas essa
nem é a parte mais importante e nem a parte que eu quero destacar aqui, porque a gente já sabe que o nosso Deus faz milagres. Mas o que eu acho mais fantástico, mais lindo nessa história, está lá no final da história, mais especificamente no versículo 18, porque diz que quando Ana parou de orar e se levantou, o semblante dela já não era mais o mesmo, o rosto dela já não parecia mais triste. E isso é o que eu acho mais lindo nessa história. Depois de chegar diante de Deus e rasgar o seu coração, Ana se levanta não só com uma oração respondida, mas ela se levanta com o coração em paz. Ana, ela se livrou da sua dor e da sua angústia. E ela teve a sua oração respondida, mas ela também se levantou com o coração leve. Ana experimentou aquilo que o apóstolo chamou de paz que excede todo entendimento, que é a paz que Deus derrama na vida daquele que ora, na vida daquele que ora com o coração angustiado e que pega toda a sua dor e entrega para Deus. Deus derrama paz que excede todo entendimento. Ana começou a sua oração muito amargurada, muito angustiada, chorando muito, mas depois o rosto dela, o semblante dela já não era mais o mesmo, porque Deus derramou paz no coração dela, além de responder a sua oração e fazer um grande milagre. Presta atenção aqui, esquece aquela oração toda formal, aquela oração toda bonitinha, aquela oração cheia de palavras de efeito, frases de efeito, toda repetitiva. Aprende a rasgar o seu coração diante de Deus, assim como Ana, a derramar a sua alma diante do Senhor. Aprende a orar simplesmente canalizando toda a dor do seu coração para Deus. Fala tudo que você está sentindo, fala tudo que você está pensando. Compartilha com Ele o seu sofrimento, a sua dor. E se você não conseguir falar e conseguir só chorar, não tem problema. Deus não precisa de palavras, Ele vai ouvir o seu coração. Apenas aprende a orar derramando o seu coração, desabafa com Ele. Ele é seu pai, Ele é seu amigo. Aprende a abrir seu coração e se derramar e desabafar na presença dEle, porque Ele se importa com você. Ele está te ouvindo, Ele é um Deus presente e Ele não está indiferente à sua dor. Ele não quer te ver sofrer. Deus, o seu Pai, é um Pai amoroso e presente que não quer te ver sofrer. Ele quer ouvir o que você tem para dizer. Aprende a abrir o seu coração com Deus e isso vai mudar toda a sua forma de se relacionar com Ele, como foi na vida de Ana. Então, se você aprender a se libertar daquela oração toda religiosa e toda decorada e aprender a simplesmente rasgar seu coração na presença de Deus, eu te garanto, porque eu já experimentei isso. E não só eu, é o que o texto bíblico está ensinando. Deus vai derramar uma paz sobrenatural no seu coração. E assim como Ana, depois que você se levantar, depois que você passar por aquela experiência de se derramar diante de Deus, talvez sem usar palavras, talvez só chorando, se assim for necessário, depois que você passar por essa experiência, eu te garanto, porque eu já passei por isso, você vai levantar com seu coração leve, porque Deus vai derramar uma paz que só Ele pode derramar na sua mente e no seu coração. Você vai ficar leve de novo e você vai descansar. Eu já passei por isso várias vezes e eu te garanto que não existe nada melhor do que o descanso, o conforto, a paz que só Deus pode dar. Mas você tem que orar, você tem que buscar, você tem que rasgar o seu coração, você tem que se libertar daquela oração toda decorada, toda repetitiva, toda religiosa e aprender a tratar Deus como seu pai, como seu amigo, que você pode chegar diante dele e simplesmente abrir seu coração e ele está te ouvindo. Orar muda tudo, falar com Deus muda tudo. Creia nisso, amém? Agora deixa eu te perguntar, você gostou desse vídeo? Ele foi bênção na sua vida? Se a resposta for sim, eu quero te pedir a me ajudar a compartilhar essa mensagem com toda a internet. Você me ajuda curtindo, compartilhando, comentando, jogando nos grupos, os grupos da igreja, os grupos da família. Dessa forma você vai me ajudar a compartilhar essa mensagem e abençoar outras vidas.
Então eu conto com você e também com a sua inscrição no canal, porque me ajuda bastante a continuar compartilhando a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.